Olá, é com muita alegria que nós, mais uma vez, temos a satisfação de entrar em seu lar e abençoar a sua vida, abençoar a sua família, abençoar a sua casa. Este é o programa da Primeira Igreja Presbiteriana Independente de Marília, o Momento Água Viva, o momento em que Deus, pela sua graça, nos comunica a sua vida, nos comunica a sua bênção. E eu gostaria de convidar você a nos acompanhar nesses próximos minutos, onde nós vamos ouvir da Palavra de Deus, sermos alimentados pela orientação, pela instrução que Deus nos dá. Quero convidá-lo, portanto, nesta hora, a orar comigo e a pedir a bênção de Deus para este momento. Talvez você tenha alguma necessidade, você esteja passando por um momento específico em sua vida, em que você necessita, carece de uma intervenção de Deus, de um ato provedor de Deus. Creia, ore nesse instante, apresente diante de Deus. Deus pode e Deus vai abençoar a sua vida. Vamos orar. Deus gracioso, Deus de toda misericórdia, nós nesta hora, Senhor, entramos em Tua presença e adoramos o Teu santo nome. Bendizemos ao Senhor na beleza da sua santidade. Eu peço ao Senhor que neste momento a Tua bênção, Senhor, repouse sobre a vida de cada um daqueles que me ouvem, que me assistem. Que cada telespectador deste programa, Senhor, seja abençoado por Ti. Que cada família, que cada lar seja agraciado com a Tua boa e misericordiosa mão. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Hoje eu gostaria de falar com você sobre um texto da Palavra de Deus que se encontra no livro de Jó, no capítulo 42, os versos 1 a 6. Esse texto é uma confissão de Jó, uma confissão diante de todo o sofrimento que ele havia passado, diante de todas as angústias e intempéries que ele havia sofrido. O Jó foi de fato um homem que viu na sua própria vida, na sua família, na sua saúde, nos seus bens, uma ação de muita aflição, de muito conflito, que gerou muito sofrimento a Jó. E a palavra de Deus tem neste livro, talvez, um compêndio, o maior de todos eles, sobre o sofrimento, sobre o problema do sofrimento. Hoje ainda somos desafiados diante dessa pergunta: por que sofremos? Qual a razão do sofrimento? Por que situações difíceis? Por que tragédias, dramas acontecem? O livro de Jó, sem dúvida, é um livro que não deseja responder o porquê sofremos, mas deseja sim demonstrar que o sofrimento é uma realidade inescapável. Todos nós somos, de alguma forma, envolvidos por essa realidade e experimentamos essa realidade. E este livro é, sem dúvida, um estímulo, uma motivação a não desanimarmos, mas a continuarmos crendo e confiando que Deus é aquele que pode nos sustentar, nos prover e também nos recompensar diante de cada luta e de cada sofrimento que vivemos. Antes de mais nada, é preciso dizer que o sofrimento é uma realidade do ser humano. Todos sofrem. Todos nós passamos pela experiência do vale, do deserto, da provação, dos dias difíceis, do dia da angústia, em que nós, de fato, nos vemos em situações de aflição e de tribulação. A Bíblia diz, em Apocalipse capítulo 21, que o fim do relacionamento entre o homem e o sofrimento dar-se-á apenas na eternidade. Lá no capítulo 21 de Apocalipse,
A palavra de Deus diz que no novo céu e nova terra que Deus tem preparado para mim e para você que crê em Cristo e que confia nele, será um lugar onde não haverá choro, não haverá luto, não haverá morte, não haverá angústias, temores, e Deus enxugará dos olhos toda lágrima. Isso é um modo poético, é uma linguagem bíblica para dizer que na eternidade se dará então o desfecho do sofrimento na realidade humana, o fim desse relacionamento que nós mantemos com a realidade do sofrimento em nossos dias. Portanto, eu gostaria de olhar para esse texto com você nesses minutos que temos e refletir um pouco a respeito dessa confissão que Jó faz, que nos traz lições tão preciosas diante dos momentos de aflição, de tribulação, de provações, de dramas que nós vivenciamos em nossa vida. A palavra de Deus diz assim, em Jó capítulo 42, verso 1 e seguintes. Então respondeu Jó ao Senhor, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei, eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó vivenciou dramas terríveis em sua história, em sua vida presente. Jó sofreu dramas como a perca de seus filhos e ele viu seus filhos serem levados, morreram em um acidente, em uma tragédia. Ele viu seus bens serem solapados. Jó viu sua saúde ser perdida. Jó presenciou momentos de grande aflição. Como se não bastasse, a sua esposa, reagindo a todo esse sofrimento, se amargurou a ponto de dizer a Jó que ele não deveria preservar a integridade diante de Deus, mas, pelo contrário, blasfemar contra Deus. Jó se vê pressionado por todos os lados. Ele se vê pressionado certamente por tudo aquilo que acontece ao seu redor, pelas palavras que ouve, mas ele se vê pressionado pelas inquietações, pelas indagações da sua própria alma, do seu próprio coração. Quem nunca perguntou a Deus a respeito do porquê eu estou passando por isso? Todos nós já nos vimos diante dessa pergunta, dessa indagação, e Jó certamente não foi diferente. Mas a Bíblia nos diz nesse livro que ao longo dessas passagens bíblicas, Deus não se manifesta a Jó a não ser a partir do 38º capítulo do livro. Apenas no capítulo 38, então, Deus começa a falar com Jó. Até lá, há palavras de amigos de Jó a Jó, há palavras de Jó a seus amigos, há palavras de Jó a Deus. E nas palavras que Jó diz a Deus, em alguns momentos, essas palavras tomam a tônica de uma pergunta, de um questionamento, num sentido como que se ele tivesse grande direito de saber quais eram as razões de Deus para tudo aquilo. Mas quando nós chegamos no capítulo 42, que conclui o livro de Jó, nós encontramos um Jó que passou por toda essa prova e que diante de Deus se rende reconhecendo algumas coisas. A confissão que Jó faz diante de Deus, em primeiro lugar, reconhece que Deus é soberano.
ele diz a Deus no verso 2 do texto que lemos, no verso 2, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó reconhece que Deus é Senhor. Jó reconhece que Deus está acima de todas as coisas. Ele está acima do céu, acima da terra. Gostaria que você guardasse isso no seu coração. Deus é soberano. Ele tem o controle da nossa vida. O salmista diz no Salmo 23 que o Senhor é o meu pastor. Deus é Senhor e Deus é pastor. Na sua grande soberania, Deus é aquele que rege todas as coisas, rege o universo, mas Deus é aquele também que, como pastor, cuida de nós. Deus tem o controle de tudo e Jó reconhece isso. A segunda coisa que Jó reconhece nesse texto é que ele não mais poderia ter diante de Deus aquela atitude arrogante de perguntar ou mesmo de diante de Deus dizer, agora eu vou falar e tu me responderás. Se o primeiro reconhecimento de Jó é o reconhecimento da soberania de Deus, o segundo é que diante dessa soberania eu preciso manter o meu coração humilde. Eu preciso manter o meu coração quebrantado. Jó então diz que agora não mais será eu te falarei e tu me responderás. Será antes eu te perguntarei e tu me ensinarás. Tu me ensinarás os caminhos de vida, tu me ensinarás a direção, a orientação, tu me ensinarás por onde seguir. Muitas vezes, diante dos momentos difíceis da nossa vida, reconhecemos que Deus é poderoso, soberano, mas temos uma atitude arrogante diante dele. Esse texto nos convida a ter uma atitude humilde diante de Deus. Que é o homem, diz a Bíblia, para que dele te lembres, e o Filho do homem, para que o visites. No entanto, Deus, pela sua graça, nos visita em Cristo. No entanto, Deus, por sua misericórdia, nos visita através da presença de Jesus e faz habitar em nós o seu próprio Espírito quando cremos em Cristo. Por isso, uma atitude de humildade diante da soberania de Deus é muito aconselhável nesses momentos de prova e de aflição, para que o nosso coração não se amargure e para que nós não venhamos a falar palavras insolentes diante daquele que tem toda a autoridade. Mas ainda há uma terceira e última lição que eu gostaria de deixar com você. É que cada prova e cada luta que passamos nos ajuda a ter mais intimidade com Deus. O texto nos diz, no verso de número 5, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Jó, antes de todas essas experiências, conhecia Deus apenas de ouvir. Mas agora ele diz, os meus olhos estão te vendo. Às vezes, quando nós crescemos em um lar cristão ou num lar religioso, nós temos experiência com Deus naquilo que tange ao ouvir sobre Deus. Mas agora, diz o texto, e para a nossa própria experiência também, quando passamos por algumas dificuldades e problemas, e ali, naquele momento, Deus cuida de nós, Deus nos sustenta, Deus nos abençoa, Deus guarda os nossos sentimentos, as nossas emoções, Deus nos protege no meio de toda aquela adversidade e aflição. Nós passamos a conhecer Deus, não de segunda mão, não porque nos falaram sobre Deus, não porque ouvimos sobre Deus, mas porque agora os nossos olhos veem Deus. Porque agora nós estamos num relacionamento face a face, sem intermediários, sem terceiros. Estamos num relacionamento pessoal com Deus. Portanto, eu gostaria que você pudesse considerar a confissão desse homem como um ensinamento para a minha e para a sua vida. No sofrimento, reconheça que Deus é soberano. Reconheça que diante dessa soberania eu preciso me humilhar, ter uma atitude de humildade e considerar que Deus é Senhor e sabe fazer todas as coisas como lhe apraz.
E por fim, saiba que o grande benefício de toda a prova e aflição que passamos é a certeza de que aquilo nos aproxima de Deus e não nos afasta, nos aproxima de Deus e temos com Ele intimidade. Que Deus te abençoe e te fortaleça. Levante a sua cabeça, renove-se na presença do Pai e continue caminhando. Deus é gracioso e misericordioso. Você é convidado para estar conosco em uma de nossas reuniões na primeira Igreja Presbiteriana Independente de Marília. Temos reuniões às terças-feiras, às 15 horas, à Tarde da Esperança. Também às quintas-feiras, às 20 horas, a celebração da vitória. E aos domingos, os nossos cultos de celebração, às 10 horas e 20 minutos e às 19 horas. Você é o nosso convidado. Que Deus te abençoe e abençoe a toda a sua casa, agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém.